Jogadora de vôlei foi censurada por gritar "Fora Bolsonaro"? Começa agora mais um Ringue da Pan e o assunto hoje vai ser polêmico. A atleta Carol Solberg, jogadora de vôlei de praia, foi punida porque mandou um "Fora Bolsonaro" ao ser entrevistada depois de vencer uma competição de vôlei no Rio de Janeiro. Ela, enquanto estava sendo entrevistada pelo canal Sport TV, soltou um "Fora Bolsonaro", o que bastou para que a Confederação Brasileira de Vôlei acionasse o STJD, que é o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, pedindo para que a atleta fosse punida, e eles conseguiram uma punição mesmo que simbólica, né? Ela sofreu uma advertência, podia chegar a R$100 mil de multa, mas não foram tão longe assim. Bom, Kim, essa história para mim é mais um exemplo, né, da escalada autoritária que a gente está vivendo. Um governo que usa, sim, o poder que tem para pressionar quem é contra ele, faz isso com artistas, faz isso com jornalistas e está fazendo isso agora com atletas também. Ela é a primeira a passar por isso, né? É a primeira a sofrer realmente uma censura. Para mim, isso é uma censura descarada. A atleta, ela não cometeu nenhum tipo de... Ela não infringiu as normas do regulamento da competição, ela não feriu a imagem da CBV, ela não cometeu nada de ilícito ao falar, ela não fez apologia a nada que fosse ilegal, e mesmo assim ela sofreu uma punição. Eu vou apresentar já meus argumentos, parece até o gato aí atrás de mim, mas é interessante eu entender o porquê do Kim achar que uma pessoa que simplesmente mandou um "Fora Bolsonaro" depois de vencer uma competição de vôlei merece esse tipo de punição. Fica mais fácil eu explicar o porquê ela não merece depois do Kim apresentar a parte dele. Então, por favor, Kim. Muito bem. Todo atleta, quando entra numa competição, ele concorda com as regras da competição e, no caso, né, da Confederação Brasileira de Vôlei, que é muito clara, né, o regulamento de vôlei de praia, assim como o regulamento de todos os outros esportes, principalmente os esportes olímpicos, você não poder fazer manifestações sobre opinião pessoal no âmbito do esporte, dentro da competição, né? Fora, na rede social e numa manifestação, todo mundo é livre para fazer o que bem entender, o direito constitucional à liberdade de expressão. Agora, dentro do torneio, né, justamente por o torneio simbolizarem, né, união, por meio do esporte, simbolizarem confraternização, simbolizarem, no caso das Olimpíadas, né, a paz entre os países, né, que competem saudavelmente, né, por meio do esporte, manifestações de opinião pessoal são vedadas, né, e é o que diz o regulamento do vôlei de praia, que diz o seguinte: o jogador, ele assina isso quando entra na competição. O jogador se compromete a não divulgar, através dos meios de comunicações, sua opinião pessoal ou informação que reflita críticas ou possa, direta ou indiretamente, prejudicar ou denegrir a imagem da Confederação Brasileira de Vôlei. Então, são 3 hipóteses. 1, não pode falar opinião pessoal. 2, não pode falar informação que possa refletir críticas. 3, não pode falar ou utilizar qualquer símbolo ou gesto que possa prejudicar ou denegrir a imagem da CBV. Primeiro, para mim, isso se enquadra nas 2 primeiras hipóteses. 1, ela está falando da opinião pessoal dela, que apesar de ser uma opinião legal e legítima, é uma opinião que dentro do torneio não cabe. E 2, é uma crítica que ela está fazendo ao governo, e é uma crítica que tem impacto num dos patrocinadores do torneio, que é o Banco do Brasil. Por mais que eu defenda que seja privatizado o Banco do Brasil, que a gente não seja obrigado a sustentar banco público, fato é que o banco é público e que tem a sua imagem afetada pelos torneios que patrocina, e justamente por isso os torneios têm esse tipo de regulamento. Então, não tem nada de escalada autoritária. Em todos os países do mundo, os desenvolvidos em desenvolvimento, você tem esse tipo de regulamentação para não ter manifestação de opinião pessoal dentro dos esportes, justamente para que as pessoas se unam naquele momento, independentemente das suas crenças políticas, e torçam pelo seu país, independentemente das opiniões políticas dos atletas, porque, como eu disse, é um momento de união, de confraternização, não tem nada de autoritário nisso,
ela não seria presa por essa opinião, ela não pagaria uma multa milionária por essa opinião, ela simplesmente sofreria a punição do regulamento do torneio que ela assinou, que ela concordou em participar. Se ela queria expor a sua opinião política, então não assinasse, não participasse do torneio. Essa é a questão, Kim. Esse regulamento ele diz que o jogador se compromete a não divulgar pelos meios de comunicação sua opinião pessoal ou informação que reflita críticas ou que possa prejudicar a imagem da CBV, mas são opiniões relacionadas à CBV, são opiniões que possam prejudicar a Confederação Brasileira de Vôlei, uma opinião política contra um político, contra alguma entidade que não seja ligada à CBV, ele pode sim fazer, inclusive ela não estava mais em competição. Eu já vi vários advogados irem contra, inclusive o presidente do OAB ficou a favor dela, mas não só ele. Eu já vi vários advogados justificarem a posição dela exatamente em cima desse artigo, dizendo que ela não feriu a imagem da CBV, ela não emitiu críticas contra a CBV, que isso sim seria completamente passível de punição, se ela criticasse a própria confederação durante o evento, mas ela fez uma crítica ao presidente do Brasil. E como o presidente do Brasil tem o poder de escolher, de meter a mão na direção do Banco do Brasil, e o Banco do Brasil é um dos patrocinadores do torneio, a CBV, com medo de uma retaliação monetária, com medo de perder grana, resolveu agir contra ela. E a gente tem outros exemplos clássicos, né, de jogadores de vôlei. Teve os que fizeram o número 17 durante a campanha eleitoral. Em 2018, eles fizeram o número 17 em quadra. E a CBV não puniu na época, dizendo que não poderia se colocar contra a liberdade de expressão. Inclusive, a gente tem essa questão da liberdade de expressão que se sobrepõe a um regulamento de um torneio, né? A liberdade de expressão, que é um pilar da nossa democracia, que está na nossa Constituição, ele também está sendo atropelado por uma norma de um evento que está sendo mal interpretado. Porque essa norma, ela diz que você não pode ser crítico à CBV. Você pode sim mandar um fora Bolsonaro, inclusive depois do evento. A gente tem essa questão de se foi ou não durante o torneio. Também não foi durante o torneio. O torneio já tinha acabado, ela já era campeã, ela estava falando com um canal de televisão na área em que os atletas podem falar com a imprensa, e naquele momento ela poderia, pelas regras do regulamento, inclusive emitir a opinião dela. E pelas regras da nossa Constituição, mais ainda, né, que assegura o direito à liberdade de expressão. E ela fez isso depois de terminar o evento. É importante também marcar isso, para deixar claro que não foi durante a premiação, que não foi durante o evento, foi já no final, já foi depois de acabar o evento, quando ela já era campeã. Ela só está sofrendo essa retaliação porque ela mandou um fora Bolsonaro. Se fosse qualquer mensagem a favor do Bolsonaro, como já teve também o do jogador de futebol Felipe, como teve o Bolsonaro entrando em campo e levantando a taça do Palmeiras, já como teve jogadores de futebol da seleção brasileira fazendo coro pro Bolsonaro, como já teve lutadores do UFC também fazendo propaganda do Bolsonaro. Se fosse essa situação, não teria acontecido nada, como não aconteceu com nenhum desses que eu citei. É só porque foi um fora Bolsonaro, então fazendo essa interpretação que é incorreta do artigo 191, que diz que você não pode ferir o regulamento. Tentaram também condená-la pelo artigo 258, tentando dizer que ela cometeu algum tipo de conduta antiética desportiva, mas isso não se sustentava, até porque já tinha acabado a competição, e como que dizer um fora Bolsonaro pode ser considerado algo desportivo? E aí ficaram nessa, não, ela feriu a norma 193, o inciso 3, que fala que você não pode ir contra o regulamento, mas ela não foi também contra o regulamento. Isso não é verdade. Ela está simplesmente sendo perseguida, isso é uma censura descaradíssima, que ela soltou um fora Bolsonaro. E o Bolsonaro, ele faz isso. E vale lembrar, inclusive, que quando o Banco do Brasil fez uma propaganda em que incluía mais diversidade na propaganda, o Bolsonaro fez o quê? Pressionou para que o diretor de marketing do Banco do Brasil fosse trocado. Então, esse é o Bolsonaro, esse é o governo do Brasil que a gente tem, que faz esse tipo de pressão econômica também, né? Esse tipo de chantagem. Isso é chantagem, né? Eles ameaçam
as pessoas ficam realmente com receio de perder patrocínio e acabam se curvando à pressão do governo. É mais um exemplo, sim, como eu disse, né, da escalada autoritária que a gente está vivendo aqui. Bom, sobre a influência do Bolsonaro no Banco do Brasil, para mim isso é óbvio. Essa é uma das principais razões, aliás, pelas quais eu defendo a privatização do Banco do Brasil. Sempre o presidente da República vai ter ingerência sobre o banco público, quem ele vai patrocinar, quais tipos de serviço ele vai prestar. Enfim, o presidente da República manda nos bancos estatais e manda nas empresas estatais, porque ele decide quem comanda a presidência, as vice-presidências, as diretorias. No final das contas, quem nomeia é o presidente da República, então sempre vai estar à mercê de interesses políticos, e justamente por isso que eu defendo a privatização, mas isso é tema para outro debate. O ponto o que o regulamento diz é que o prejudicar ou denegrir a imagem da CBV é uma das hipóteses de 3 hipóteses previstas na cabeça do artigo, que é 1, divulgar opinião pessoal, 2, informação ou crítica que reflita direta ou indiretamente a prejuízo, né, a imagem da CBV, e então tá muito claro que ela tá exercendo a opinião pessoal dela. Aí você fala, mas o campeonato terminou. Tá nas dependências do campeonato, né? A área de imprensa foi montada pela organização do campeonato. Não dá para dizer que estava fora, né? E para além disso, ela concordou com essas regras antes de entrar e de participar. E aí você cita, mas em outros casos também fizeram manifestações a favor do Bolsonaro e não foram punidos. Então, deveriam ter sido punidos também, né? Para mim, a aplicação do regulamento da mesma maneira. E aí você coloca um argumento também de que, não, mas a Constituição está acima do regulamento da Confederação. É verdade, a Constituição está acima do regulamento da Confederação. Agora, a Constituição não prevê liberdade de expressão irrestrita, né? Eu não posso entrar, por exemplo, num cinema e gritar fogo e depois que eu for processado ou expulso do cinema, reclamar que o regulamento do cinema não pode estar acima da Constituição que me garante a liberdade de expressão, né? Assim como você tem normas dentro do cinema, dentro de uma reunião de uma empresa, você tem normas dentro de um campeonato esportivo que colocam que o esportista não pode expressar sua opinião nas dependências da organização do campeonato, que foi o caso, sim, da atleta. O campeonato poderia ter acabado, mas o fim do campeonato ainda é o campeonato, né? A área de imprensa montada é do campeonato, foi feito pelos patrocinadores, etc. E justamente por isso o regulamento está sendo aplicado. Não tem nada de autoritário, de ilegal, de abusivo nesse sentido. Pressão por parte do presidente da República em cima do Banco do Brasil, concordo, é abusivo e justamente por isso que eu defendo que privatize, porque não existe como não haver influência do presidente da República no Banco do Brasil. Agora, para além disso, o que você tem é a mera aplicação da letra do regulamento que a esportista descumpriu. Ela, Kim, eu repito, esse regulamento, se ela tivesse, por exemplo, emitido uma opinião pessoal dela sobre danças, tipos de dança que ela não gosta, criticado o funk, teria acontecido alguma coisa? Claro que não. Você pode emitir sua opinião pessoal, mas não pode emitir opiniões que possam ser críticas e que prejudiquem a imagem da CBV. Você pode sim comentar, fazer um comentário político. Inclusive, o COI, ele também tem no artigo 50 da Carta Olímpica um ponto lá que diz que você não pode emitir, aí assim, opinião política, religiosa ou de cunho político, religioso ou nacionalista, ou que tem a ver com xenofobia, etc. Ali eles são claros, eles dizem ponto a ponto que você não pode falar, você não pode emitir uma opinião política. Tá lá no artigo 50 do COI, e hoje tem um movimento de atletas muito forte que tentam derrubar isso. Dentro do COI já existe também uma conversa para se afrouxar essa questão do artigo 50, exatamente por conta do Black Lives Matter, por conta de vários movimentos que mostraram que é importante ter uma voz política também dentro do esporte. Então eles estão pensando em mudar isso. Mas o próprio artigo 50 do COI define que se você estiver em uma entrevista coletiva nas zonas mistas, ou nos centros de imprensa, ou em reuniões de equipe, ou nas suas próprias redes sociais, você pode emitir opinião política. Até o COI, que é o mais rigoroso e que diz que você não pode falar de política, ele é claro, né, que nem a CBB, que está querendo dizer ali que você não pode emitir opiniões que prejudiquem, na verdade, a confederação. Então, querendo dizer agora que ela fez isso, já que ela criticou o presidente, e estaria, portanto, misturando política. Na verdade, eles estão com medo de perder grana, a gente já sabe, né? É só por conta do Banco do Brasil. Mas o próprio COI
que negaria que esse direito ao esportista de falar de política, diz que ele pode, durante a zona mista, durante as entrevistas coletivas e nos centros de imprensa. E onde que estava a Carol Solberg? Ela estava exatamente numa zona de imprensa, no centro de imprensa, num local onde ela teria sim o direito de falar o que ela quiser. Ou você acha que quando passa um microfone para ela é obrigada a falar só sobre o jogo ou sobre o que o canal quer ouvir ou o que a CBV quer que ela fale? É claro que eles têm o direito. Segundo o regulamento que ela mesma assinou, sim. Não é, Kim, porque esse regulamento está sendo mal interpretado pelas pessoas que estão querendo fazer essa imagem de que ela descumpriu, de que ela merece ser punida. Eu já vi vários advogados usar esse mesmo argumento para dizer que não. Simplesmente um argumento que diz que você não pode prejudicar a imagem da CBV. E por que criticar o presidente Bolsonaro seria prejudicar a imagem da CBV? Isso não faz sentido, Kim. Isso é pressão política, isso é pressão de um governo que não aceita crítica, um governo autoritário que já está, inclusive, mandar exército para o STF. A gente tem essa notícia. A gente sabe que é um governo que, se pudesse, o Bolsonaro, ele seria um cara que meteria a mão ali no STF, que fecharia poderes, que governaria sozinho. E é um cara que está usando, mais uma vez, o poder que tem agora para pressionar atleta, e você está caindo numa interpretação errada. Eu concordo com tudo isso que você disse. Agora, o fato é que o artigo usa ou, né? E quando ele utiliza ou, ele elenca cada uma das possibilidades, né? Não coloca fazer manifestação pessoal e que prejudique ou denigre a imagem. Não, é opinião pessoal ou críticas diretas ou indiretamente que possam prejudicar a imagem da CBV ou dos patrocinadores ou dos parceiros comerciais das competições. E o presidente não é parceiro comercial da competição. O BB é parceiro comercial. Não, tudo bem, mas o que eu estou colocando aqui é que a palavra utilizada é ou. O depois da opinião pessoal, releia para você ver, você não pode críticas, continua. Ou informação que reflita críticas ou possa, direta ou indiretamente, prejudicar ou denegrir a imagem da CBV. Então, isso tudo está ligado à CBV. Você não pode ou emitir crítica, ou opinião pessoal, ou fazer uma crítica direta à CBV, ou aos patrocinadores. No fim, isso está ligado aos patrocinadores, que você não poderia fazer nenhum comentário crítico que prejudicasse. O Banco do Brasil, por exemplo. Aí sim, você estaria incorrendo nisso. Mas se você quiser falar mal do funk, se você quiser falar mal do Bolsonaro, se você quiser falar mal da Anitta, você não pode ser punido por isso. Você não está colocando em risco a imagem de nenhum patrocinador do evento, muito menos a CBV. E esse ou é ligando uma ação à outra, mas todas girando em torno da imagem da CBV e de seus patrocinadores. Que é isso. Você pode emitir uma opinião pessoal que não envolva os patrocinadores ou que não arranhe a imagem dos patrocinadores e da própria CBV. É óbvio que você pode. Você pode falar mal da Anitta, você pode falar mal do São Paulo, se você quiser, quando você está ali, e falar de futebol, se você quiser. Ou você pode falar do Bolsonaro. É isso. Essa interpretação está feita de uma maneira... Sua interpretação está muito extensiva do artigo. Mas na verdade não é nem minha, porque eu fui ouvir, claro, os advogados. E vários explicaram muito bem explicado que ela não cometeu sequer algum tipo de violação. Inclusive, um deles dizia: a gente não precisa nem evocar a questão da liberdade de expressão, exatamente porque não precisa nem chegar a esse ponto, que ela sequer cometeu alguma infração ao fazer uma crítica ao Bolsonaro. Ela não pode a patrocinadores ou a algo que envolva os patrocinadores, mas a Anitta, ao Bolsonaro, ao São Paulo, ao Globo Guará, ela pode falar. Quando ela faz uma manifestação usando a roupa do Banco do Brasil, criticando o presidente da República, que é quem nomeia o presidente do Banco do Brasil, ela está prejudicando a confederação. Não tá, cara. Você sabe que não deveria estar. Aí é que a gente cai nessa parte de quererem misturar as coisas. Por que o Banco do Brasil agora tem que ter esse tipo de subserviência ao presidente? Se criticarem o presidente, aí o Banco do Brasil, que patrocina o evento, deve se sentir atacado. Isso não faz sentido. Você sabe que isso não faz sentido. Isso é mais uma pressão, é mais uma chantagem. Para mim faz todo sentido que o banco é estatal, quem nomeia o presidente é o presidente. Então é isso. Então vocês não deveria podem ser estatal. Então, se a gente for
levar em consideração isso, então está permitido apenas elogiar o presidente. Voltamos para o ponto inicial. Vivemos uma censura. Se você for criticar, você não pode. Mas se você falar bem, não vai acontecer nada, como não aconteceu. O Banco do Brasil e ninguém vai se movimentar para fazer nenhum tipo de pressão. E é isso que está acontecendo, Zaquini, exatamente isso. O Banco do Brasil ele está patrocinando e ele não faz nenhum tipo de pressão àqueles que apenas falam bem do presidente. Então é isso, a gente está permitindo falar bem. Mas se falar mal... Mas é isso que sempre aconteceu. Por isso que eu defendo que privatize, porque está errado. Está errado, Kim. E se privatizar, em algum grau vai ter uma dependência do governo, que também vai continuar havendo algum tipo de pressão. Mas privatizar banco é assunto para outro. Aí a gente já estourou o tempo. Obrigado por terem acompanhado e até semana que vem. Semana que vem então, galera. Valeu.